Olá, boa tarde. Já tem mais de 2 meses que a companhia aérea Itapemirim deixou de operar. E muitos passageiros ainda não foram reembolsados pelas passagens não utilizadas. Enquanto algumas famílias simplesmente não puderam viajar no final do ano, outras tiveram que comprar passagens de última hora em outras companhias. Uma situação complicada que ainda parece estar bem longe do fim. Mas o que o passageiro deve fazer diante dessa situação? Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministério Público Federal denuncia os 3 suspeitos de matarem congolês no Rio de Janeiro e pede a prisão preventiva deles. Caso Henry, ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal nega seguimento ao pedido de habeas corpus de doutor Jairinho. A defesa do doutor Jairinho pedia a revogação da prisão preventiva. E ainda, ministro Edson Fachin toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes como vice. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou e pediu a prisão preventiva de 3 pessoas pela morte do congolês que ocorreu no início do ano num quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem tem mais informações e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Fernanda Porto. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Rafa, boa tarde a todos que nos acompanham. Na denúncia, o Ministério Público do Rio destaca que Fábio Pirineus da Silva, Alisson Fonseca e Brendon da Silva agiram com livre vontade e consciente de matar. Eles já estão presos provisoriamente e vão responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado. O crime ocorreu no dia 24 de janeiro deste ano, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o entendimento do Ministério Público, o congolês foi morto como um animal peçonhento. Depois de uma discussão, o trio usou um taco de beisebol, além de socos e chutes, para agredir a vítima. Para o MP, o crime foi praticado por motivo fútil, por meio cruel e sem possibilidade de defesa. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Fê. Boa tarde mais uma vez. Bom, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus ao vereador cassado Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho. O ministro ressaltou que o caso está em análise no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Gilmar Mendes explicou que um recurso com os mesmos argumentos apresentados pela defesa do ex-vereador foi negado por decisão individual de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. E o caso ainda deve ser analisado no plenário do STJ. Segundo Gilmar Mendes, a análise da matéria pelo STF configuraria supressão de instância. A defesa do doutor Jairinho pedia a revogação da prisão preventiva com o argumento de que não foram preenchidos os requisitos para decretar a prisão, por isso configuraria constrangimento ilegal. Segundo os advogados, doutor Jairinho foi preso com base na gravidade abstrata do delito e pelo clamor público. Doutor Jairinho está preso preventivamente desde abril do ano passado para garantir a ordem pública e segurança das investigações. O ex-vereador é acusado de espancar o enteado de 4 anos até a morte. Henri Borel morreu em março de 2021. O ministro Gilmar Mendes considerou que a prisão foi bem fundamentada ao destacar a forma como cometeu o crime e a possibilidade de praticar novo delito. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e mandou arquivar uma notícia-crime contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi acusado por um deputado da oposição de improbidade administrativa no processo de privatização da Eletrobras. O motivo da acusação foi que, na medida provisória que tratava do tema, o ministro incluiu que a privatização estava condicionada à venda da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. O contrato de concessão da usina termina em agosto de 2024. Paulo Guedes foi acusado de privilegiar um grupo de acionistas em detrimento dos interesses da União. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar que fez a acusação não apresentou provas.
A Procuradoria-Geral destacou ainda que o deputado apresentou 11 tentativas de mudar o texto da medida provisória durante a votação no Congresso e não conseguiu. Segundo a PGR, a notícia-crime foi uma tentativa de levar para o judiciário uma insatisfação com o resultado político. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o pedido do Ministério Público é irrecusável, mas observou que o arquivamento por falta de provas não impede novo pedido de investigação se surgirem novos indícios. O Supremo Tribunal Federal confirmou prerrogativa da Defensoria Pública de pedir documentos e informações de órgãos públicos. Por maioria, os ministros da Corte reconheceram a constitucionalidade dessa medida, por entender que a Defensoria exerce uma função essencial à justiça e à democracia, principalmente como instituição fiscalizadora. Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava que a lei responsável por organizar a Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal dá aos defensores públicos o poder de pedir informações de órgãos do governo, prerrogativa que advogados, no geral, não têm. No entendimento da PGR, a medida ofenderia o princípio da isonomia. No julgamento da ação, prevaleceu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Para ele, a Defensoria Pública é instrumento de acesso à justiça e viabiliza a prestação de assistência jurídica integral e efetiva. Fachin reforçou ainda que o papel da Defensoria não deve ser comparada à advocacia pública ou privada, mesmo que as funções desempenhadas por elas muitas vezes sejam parecidas. Para o ministro, a entidade tem como função institucional a missão de fiscalizar, assim como o Ministério Público. O entendimento foi adotado também em outras 8 ações que tramitavam no Supremo Tribunal Federal com o mesmo tema. Com isso, a Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal continuam com o direito de requisitar de autoridades do governo certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações e providências necessárias para a atuação dos defensores. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a obtenção direta de dados fiscais por iniciativa do Ministério Público. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que é ilegal a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial e assim deu provimento a 2 recursos em habeas corpus, nos quais os acusados alegaram constrangimento ilegal devido à obtenção direta de seus dados fiscais a partir de solicitação do MP à Receita Federal. Foi considerada a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no tema 990, que permite que a Receita encaminhe ao MP dados fiscais quando houver suspeita de crime, mas não possibilita ao órgão de acusação requisitar esses mesmos dados sem autorização judicial. No caso analisado pela terceira sessão do STJ, os acusados foram denunciados por estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso. O MP solicitou diretamente ao superintendente da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos investigados, de seus familiares e de empresas suspeitas, sem ordem judicial. Depois, a documentação foi juntada ao processo com autorização do juiz. As defesas recorreram, mas o tribunal de origem negou a retirada dessas informações dos autos. O relator dos recursos no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, pontuou que, considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal, a única conclusão a que se pode chegar é que a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial é ilegal. Assim, foi determinada a exclusão dos autos de todas as informações obtidas pelo MP por meio da Receita Federal. E você vai ver no próximo bloco, clientes da Itapemirim ainda aguardam companhia aérea devolver os valores de voos cancelados. A empresa deixou de operar há 2 meses. Os detalhes você confere daqui a pouco, voltamos já. A Constituição possui uma importância capital no nosso sistema jurídico. É ela que concentra o fundamento de validade republicano, ou seja, a luta constante e a esperança contra o clientelismo, o patrimonialismo e a usurpação das instituições democráticas por entidades e por forças contrárias ao exercício do poder pelo povo.
rebote aéreo. No fim do ano passado, milhares de passageiros em todo o país que programaram viagens no Natal e no Ano Novo não conseguiram embarcar porque a empresa Itapemirim cancelou os voos. E boa parte das pessoas não sabe até hoje quando serão ressarcidas. Manu Militão viaja com a família todos os anos. São 52 pessoas. Em 2021, com o hotel e passeios pagos, não conseguiram decolar para o destino escolhido. Eles haviam comprado as passagens aéreas na Itapemirim. Quando a gente fica sabendo de última hora que as nossas passagens caíram, né, a gente ainda tinha um resort fechado, né? E o resort estava fechado, assim, era quase um prédio inteiro do resort só para as famílias, para as nossas famílias. O que a gente faz? E o resort também, assim, eles não têm culpa disso. Eles não devolvem o dinheiro. Havia uma reserva que tinha sido feita no início do ano passado, né? E eles, no contrato do resort, eles não devolveriam o dinheiro. Então, a gente ia arcar com mais o prejuízo do resort. O que a gente fez? Começamos uma corrida para outras companhias para poder comprar essas passagens e não nos abalarmos, né, ainda por cima, né? No ano passado, a companhia aérea suspendeu sem aviso prévio os voos um pouco antes do Natal. Mais de 45 mil pessoas em todo o país que tinham comprado passagens marcadas até 31 de dezembro ficaram no prejuízo. Na ocasião, a empresa disse que a paralisação seria temporária. Assim que os voos foram cancelados, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu o certificado de operador aéreo da Itapemirim. Desde então, a ANAC disse que está fiscalizando a companhia, como determina a lei, na assistência aos passageiros prejudicados para realocação em outros voos ou reembolso integral dos bilhetes vendidos. A ANAC também explicou que cumpriu o papel de fiscalizar as condições técnicas para a Itapemirim atuar no mercado aéreo de passageiros e não comentou sobre a análise da incapacidade financeira encaminhada ao Congresso Nacional. Hoje, a Itapemirim responde a várias ações na esfera administrativa pela responsabilidade civil, como pedido de bloqueios de bens pelo Ministério Público de São Paulo, além de processos relacionados ao direito do consumidor. Órgãos de defesa do consumidor em todo o país aplicaram multas à empresa ou firmaram acordos para os passageiros serem ressarcidos. Bom, em nota, a Itapemirim disse que está em processo de alinhamento com a ANAC para pedir a revogação da decisão que suspendeu o certificado de operador aéreo e assim voltar com as atividades. De acordo com a companhia aérea, 85% dos passageiros que não conseguiram embarcar já foram reembolsados. Bom, e para falar sobre o direito do consumidor lesado pela companhia, eu converso agora ao vivo com a advogada Francismar Pereira de Souza. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui novamente conversando com você. Prazer é nosso. Bom, a companhia diz que 85% dos passageiros, esses passageiros já teriam sido reembolsados. Vamos colocar aqui que tem 15% ainda que não recebeu, né? Tendo em vista essa informação que a gente leva como fiel informação da empresa. O que fazer? Judicializar é a saída? Eu estou fazendo essa reflexão a respeito dos dados porque a gente está vendo muito caso por aí, né? Parece que o número é maior do que a companhia alega. Mas qual é a saída para esse consumidor? Quais são as dicas? Bom, Rafaela, realmente o número é bem maior do que as pessoas, do que a própria companhia alega, né? O que acontece? Nesse caso, o maior benefício que o consumidor pode buscar é realmente entrar com uma ação de indenização por dano moral e material que elas sofreram pelo cancelamento do voo de forma totalmente invasiva, totalmente ilegal, de acordo com as normas consumeristas. Bom, nós tivemos normas específicas voltadas para a pandemia Covid. A partir de 1º de janeiro agora, novas regras voltaram. Aquelas regras do ano passado voltaram a valer. Como é que fica essa questão peculiar? Porque estamos em plena pandemia, mas é uma excepcionalidade também os consumidores que compraram e até hoje não receberam. Exatamente. Teve umas normas que foram editadas, mas vale informar o consumidor que
os direitos básicos deles, eles não foram violados por conta da pandemia. Isso ainda permanece. Então, o que ocorre? Caso algum direito do consumidor tenha sido violado, nós, advogados, nós recomendamos a todos que entrem na justiça ou procurem um advogado especialista em direito do consumidor, que é o mais seguro para eles, e entrem na justiça para poder resolver essa questão. Por quê? Porque o direito do consumidor ele ainda prevalece, mesmo com algumas mudanças devido à pandemia pelo Covid-19. Doutora, e aquelas pessoas que compraram um bilhete da Itapemirim via uma outra companhia ou uma empresa que intermediou essa venda? De quem é a responsabilidade? Da plataforma ou da companhia, dos dois? É responsabilidade solidária? Como é que funciona? Isso. Quando nós entramos com esse tipo de processo, nós sempre buscamos o quê? Nós buscamos ressarcir o consumidor de forma, como você falou, de forma solidária. Então, nós colocamos as duas empresas, tanto a Itapemirim como aquela que intermediou a compra da passagem aérea. E se por acaso a Itapemirim enfrenta problemas financeiros, não consegue voltar a operar, em tese, para os próximos meses, existe uma regra no direito de que parece que os trabalhadores são os primeiros a receber. O consumidor não tem prioridade, digamos assim, porque tendo em vista essas questões trabalhistas, né? Um acordo nessa esfera ainda de diálogo da Itapemirim com a ANAC é uma saída positiva também? Sim, um acordo extrajudicial ou até mesmo judicial daquelas pessoas que entraram já na justiça sempre é a melhor via. Só que, por exemplo, caso elas isso não aconteça, o que vai acontecer? Elas vão ter que entrar, se habilitar no processo que a Itapemirim entrou e realmente o primeiro a receber são os créditos trabalhistas. E, por último, são aquelas pessoas, como no caso dos consumidores. Então, a via de regra é, se você conseguir fazer um acordo de forma extrajudicial, que seja viável, então faça. Se não, entre com uma ação judicial e procure esse acordo de forma judicial. Bom, na prática, as operações estão suspensas, a companhia não pode mais vender passagens, né? E até ela fixar esse acordo, porque ela diz que está em tratativas ainda com a ANAC, a medida preventiva para os consumidores continua sendo essa, né? E depois, se voltar a operar, esse consumidor que comprar o bilhete e vai depositar ali uma confiança na empresa de novo, vale tudo isso que a senhora está explicando, né? A empresa precisa cumprir. Exatamente. As regras, quando a Itapemirim voltar a funcionar normalmente, como a gente diz, o que ocorre? Todas as obrigações que ela tem com os consumidores, sejam os antigos, que tiveram o calote, como a gente diz, né? Dos voos que foram cancelados, sem aquele prévio anúncio de 72 horas, e inclusive pode ser formal e por escrito, que a gente recomenda, as operadoras, o que acontece? Todos esses serviços devem ser feitos de forma correta. Então, voltou a funcionar, os direitos do consumidor devem ser respeitados. Caso não seja respeitado, pode sim buscar o Poder Judiciário para tentar a resolução desse litígio. Eu fiz esse questionamento porque, às vezes, a empresa pode argumentar, olha, estou em recuperação judicial, me reorganizando financeiramente. Não tem conversa para o judiciário, isso não funciona. As regras do direito do consumidor continuam claríssimas, como a senhora colocou. Sim. O direito do consumidor, vale falar aqui e ressaltar para as pessoas que o direito do consumidor é uma legislação específica, ou seja, especial. Então, todos que estão naquela cadeia de fornecedor e de consumidor, eles devem, sim, respeitar essas normas. Porque essa legislação é uma legislação especial. Ela, inclusive, está acima das outras legislações. Não está acima, lógico, da Constituição Federal. Mas tudo isso deve ser respeitado. Maravilha. Francismar Pereira de Souza, mais uma vez, muito obrigada pelas suas orientações aqui aos consumidores, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Tchau. Você confere a seguir. Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomam posse hoje, logo mais, no Tribunal Superior Eleitoral, como presidente e vice-presidente da Corte, respectivamente. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Eu volto já.
Constituição Federal de 1988 é marcada pelos direitos fundamentais trabalhistas, extrapolando aqueles direitos que eram meramente patrimoniais, vindo a garantir direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, em especial aqueles relacionados a uma condição decente de trabalho a todo e qualquer trabalhador. Hoje tem sessão do Conselho Nacional de Justiça a partir das 14h. A nova conselheira, Jane Granzotto Torres da Silva, tomará posse na reunião. Ela ocupará a vaga do Tribunal Superior do Trabalho. 26 itens estão na pauta de hoje. A sessão será transmitida pelo canal do CNJ no YouTube. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomam posse hoje, às 19h, em sessão solene, como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral. Saiba mais sobre os novos comandantes da Justiça Eleitoral, agora na reportagem. O ministro Edson Fachin entrou no Tribunal Superior Eleitoral em 2016, ainda como substituto. Desde 2018, é titular do TSE, em uma das vagas destinadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Tem mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, além de pós-doutorado no Canadá. Em junho de 2015, tomou posse como ministro do STF e vai ser presidente do TSE até agosto, quando deixará o tribunal. Novo vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes entrou na corte como substituto em 2017 e é titular desde 2020, também em uma vaga do STF. Moraes é doutor em Direito do Estado e tem livre docência em Direito Constitucional, além de ser autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Ele foi empossado no STF em março de 2017. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça, e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. A sessão solene será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também pela TV Justiça às 19h. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.